A saúde é o nosso maior ativo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Dr. Flávio Oliva. Hoje eu estou recebendo uma amiga ortopedista, doutora Caroline Brum. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer poder receber você aqui, a gente poder conversar um pouquinho sobre saúde como todos, cuidados com o corpo, cuidado com as mãos. A doutora Carol é especialista em mão. Isso. A gente vai falar um pouco sobre a ortopedia como todo, sobre a veia empreendedora que ela tem. E é sempre um prazer. Eu costumo falar, Carol, que aqui é uma extensão do consultório, que a gente recebe os pacientes, mas também é uma extensão da minha casa. É como se eu estivesse na minha casa batendo papo com os amigos. Então, aqui a conversa vai fluindo, a gente vai conversando, vai... Fica até amanhã conversando. Até amanhã conversando. Se não fosse a limitação do nosso tempo, o papo ia. Me fala um pouco, quem é a doutora Caroline por trás do jaleco? Me fala um pouco. É uma pessoa... eu sou uma pessoa extremamente ativa, na verdade, ligada na correria. Mas eu sou mãe de 2 meninas, esposa, empreendedora, tenho minha clínica, tenho minha pós-graduação e médica. Tá. Acho que nessa ordem. Nessa ordem, né? Vamos falar. A doutora Caroline, eu chamo carinhosamente de Carol, ela é filha de um casal de médicos. As irmãs são médicas, estão uma família toda na medicina. Me conta um pouco, Carol, como é que foi ir para a ortopedia, como é que foi essa escolha, porque a ortopedia, mais antigamente era mais homens que faziam ortopedia, não tanto mulheres que faziam, e a ortopedia com a medicina como um todo, ela evoluiu, as coisas melhoraram e não é mais apenas aquela parte cirúrgica, tem outras áreas de atuação. Me fala um pouco, por que ortopedia? Como tu falou, a família toda é parte da área da saúde. Quem fugiu um pouquinho, meu tio que é dentista, mas continua sendo a área da saúde, Então, só que eu sempre gostei muito de esporte. Então, aquela parte da adolescência, início, assim, eu quero fazer alguma coisa do esporte. E não tinha como não escolher outra coisa sem ser a medicina, Porque eu já gostava, já acompanhava, a família toda. Sim. Então, eu escolhi a medicina já desde o primeiro período querendo ortopedia, que era onde eu ia puxar mais para o esporte. Foi nisso. E como é que foi fazer a residência de ortopedia? A ortopedia são 3 anos de ortopedia e a residência médica é um período que o médico fica em dedicação exclusiva naquela formação. Chama de residência porque você praticamente mora dentro do hospital. E a doutora Carol fez residência de ortopedia aqui no Hospital Adriano Jorge. Como é que foi esse período de formação? Eu já tenho 12 anos, que eu passei pela residência. Agora já mudou muito, a gente já vê que está bem mais tranquilo. Mas na época que eu fiz, chegava 4h30, 5 horas da manhã, saía 10 horas da noite, aquela pegada de serviço, de estudar, de estar com os professores. Puxado, mas assim, puxado não só para mim, foi para todo mundo. E hoje a gente olha que precisava disso, a gente precisa ter essa pressão para ser ativo, para fazer os procedimentos, porque é o dia a dia do pronto-socorro, Não adianta a gente começar a nossa formação, não vou fazer, relaxar, porque daí chega no pronto-socorro, no momento de urgência, tu não tem aquela proatividade, aquela coisa rápida. A residência médica ela é um treinamento contínuo que você termina tornando aquilo como um hábito, como realmente do seu dia a dia, fica... entra em você aquilo de tal maneira que é um treinamento, como todo treinamento, você tem que tem protocolos a seguir, tem todo um aprendizado e muito estudo, porque no final da residência de ortopedia, geralmente você faz uma prova para a SBOT. Isso. O que é a SBOT? A SBOT é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje eu sou a presidente aqui da região norte dela. Mas junta todos os ortopedistas do Brasil, e daí tem o TEOT, que é a prova para a residência para fazer parte desse grupo. Então, não é só acabou a residência, você já faz parte da SBOT. Você faz uma prova para você entrar nessa sociedade. É uma maneira que a categoria tem de, vamos elevar, manter o padrão. Selecionar que todos, não basta apenas você fazer uma residência de qualquer maneira. Isso. Você tem que fazer uma residência médica e tem alguns requisitos para você
ter. Tem que ser um hospital credenciado, tem que ter uma equipe que realmente de preceptoria, que dê o apoio. Que tenha passado em tudo, né? Que ortopedia é joelho, pé, tornozelo, coluna, mão. Então, tem várias áreas e com essa prova tu vai testar tudo. São várias áreas de atuação. Isso. E você tem que estar apto para exercer. É uma maneira de você ficar qualificado perante aquela sociedade, aquela especialização. Mas então, 3 anos de ortopedia, como toda residência, muito corrido. Me fala, Carol, por que escolheu mão? A doutora Carol é especialista em cirurgia da mão. Me fala um pouquinho. Então, depois que eu entrei para a ortopedia, meu pai era ortopedista, ele também era preceptor da residência. E ele era especialista em mão. Ah, legal. Então, acabou voltando, tu já está na área, né? Tu vai puxando pro que já está na família. Então, eu sempre acompanhei ele e acabei ficando na mão junto. É interessante que a gente olha para a mão e pensa que é simples, é tão complexa a estrutura da mão, a inervação, a parte dos tendões. Me fala um pouquinho, Carol, quais são as principais doenças que ocorrem na mão, na parte da ortopedia, na parte músculo-esquelética, digamos assim? A mão ela é tão complexa que de ortopedia são 3 anos e para fazer mão são mais 2 anos. Caramba. Só de mão. Né? Então, são 5 anos no total. Porque muito vaso, nervo, muitos ossos, músculos, né, que são bem específicos. Mas falando de patologia, uma coisa que eu tenho muito comum no consultório, tanto o meu público muito é mulheres 40 mais, né, e agora também está vindo muito essa parte de esporte. Mas túnel do carpo é muito comum, né, que é a compressão do nervo mediano, dedo em gatilho, né, as tendinites no geral, né, e as fraturas que a gente acaba pegando. Tirando o trauma, que qualquer um pode ter um trauma, uma queda e ter uma fratura, uma luxação, algo nesse sentido. Tem aquelas das lesões repetitivas, né? Que você quando você executa muito. Existe alguma maneira de você prevenir essas principais lesões, doenças da mão? Porque assim, a gente não pode hoje em dia, isso que a ortopedia mudou muito, né? Antigamente a gente tratava a lesão isolado. E hoje, não só a ortopedia, mas com todas as outras áreas, a gente tem que entender como um todo, né? Então assim, por exemplo, meu paciente chegou comigo com dor na mão. Não faz atividade física, usa muito computador. A gente tem que avaliar como que ele usa o computador, às vezes é o mouse errado, não está apoiando o cotovelo. Ou não, eu não uso muita mão no trabalho, mas eu ando muito de bike, né, no triatlo, então acaba causando dor também. A gente tem que ir mudando essas coisas, então é muito individual. Na verdade, tem muito a ver com o que a gente chama de ergonomia, tanto no trabalho, como você se posiciona no trabalho, a altura da mesa tem que ser adequada, a cadeira tem que ser confortável ou adequada para aquela atividade. Você ter o teclado, no caso, enquanto você faz esporte, o tipo de bicicleta ou o tipo de esporte. Às vezes você joga tênis e aí quebra a munheca, digamos assim, como a gente fala no popular, e não faz o exercício da maneira correta. Isso a médio e longo prazo desenvolve as lesões. Às vezes é apenas uma lesão de um tendão, que a doutora explica melhor, que é só uma inflamação e resolve, e às vezes pode ser alguma coisa que cronificou, que fica mais tempo. E como é que a gente faz para abordar esse tipo de paciente que vem com uma dor crônica? Pois o grande problema é esse. Começa a doer, ninguém trata e chega para dor crônica, né? Dor crônica, a gente fala que passou de 3 meses, é considerado dor crônica. Aí o tratamento é muito mais longo e dá muito mais trabalho, né? Por quê? Porque já não é só aquela inflamação, já tem degeneração ali residual, né? Fibrose, então, né? Neuromodulação tem que ser feito. Então, é um tratamento muito, né, mais comprido. Só que dá para fazer, né? Hoje tem terapias não invasivas, que a gente chama, antigamente tudo era cirurgia. Certo. Né? E agora não, agora além da fisioterapia, né? A gente pode colocar imobilização, tem magnetoterapia, ondas de choque, infiltração, que se usa muito também, laser, então tudo para tirar, para fazer essa neuromodulação. Porque o nosso cérebro entende que depois de 4 meses, essa dor tem que ser constante para a gente tentar reparar. Então, a neuromodulação, o que é? A gente vai fazer que tenha uma interpretação diferente do cérebro para diminuir aquela dor. Diminuir a dor. Dor é sempre um tema muito complexo, porque cada um tem um limiar de dor. Tem pessoas que tem aguentam, não é que aguente, mas tem não dói tanto, e outros uma pequena dor é uma coisa muito sofrida. Então, você trabalhar com quem está com dor é complexo e, às vezes, desafiador.
porque o paciente vem, me fala uma escala, a gente usa muito escalas, né? Uma escala de 0 a 10, como é que está a sua dor? E um paciente fala, é 2, então tudo bem, uma dor leve. E o outro, às vezes, está com uma cara sorrindo, a minha dor é 10. Como assim 10, se você não está manifestando isso tudo? Mas para ele é 10, eu tenho que valorizar, nós como médicos temos que valorizar a queixa do paciente e tentar entender por que está tão forte aquela dor e tratar não apenas a consequência. Muitas vezes o paciente acha que é só passar uma receita com um anti-inflamatório, com um analgésico, ou me aplico uma injeção aqui porque vai ficar bom. E às vezes o processo é muito mais complexo, desde tratar o ambiente que ele de trabalho ou de esporte, às vezes a causa emocional. Tem algumas doenças aí que a pessoa fica somatizando e a gente tem que tratar o corpo, a mente. Então o médico de hoje em dia não pode mais ficar restrito apenas a medicina mais tradicional. A própria inflamação do corpo, a alimentação, tudo isso inclui hoje o tratamento de dor. Né? Hoje nós falamos muito na medicina integrativa, na ortopedia integrativa, funcional. O preparo do solo hoje. São muitas coisas que a gente está cada vez estudando mais, aprendendo que não é tratar apenas essa dor. Eu tenho que tratar o corpo como um todo, a parte metabólica, às vezes até fazer alguma reposição. E hoje a gente fala um pouco sobre algumas infiltrações. Então, fala um pouco, doutora, sobre nem tudo é cirúrgico. A cirurgia, vamos dizer assim, ela é muito bem indicada, tem suas indicações, mas hoje em dia a tendência é deixar a cirurgia por último, se der para fazer. Claro, às vezes é cirúrgico e não tem o que fazer, mas essas dores, quando que a gente vai indicar uma cirurgia? Claro, depende de cada paciente, cada caso, mas o que nós temos nesse meio? O que a ortopedia evoluiu de tratamentos? Antigamente era assim, fisioterapia na ortopedia, né? Fisioterapia, não deu certo, cirurgia. E agora entrou essas outras ferramentas, né, que eu falei, mais a infiltração, meio termo. Agora tem BMA, tem várias coisas que ainda está em estudo, né? Ainda não foi liberado. Mas eu falo que o bom médico hoje não é o que sabe indicar a cirurgia, que isso aí já é de base. É o médico que sabe não indicar a cirurgia, né? Porque, por exemplo, a artrose, que a gente escuta muito. Não resolver com a fisioterapia, a cirurgia. Tá certo, não tá errado. Só que existem outras coisas que dá para fazer para postergar essa cirurgia. Ou tem paciente que não tem condições clínicas de operar. Às vezes a gente vê uma artrose muito grave, que é indicação cirúrgica, né? Sem debater nisso, mas que não tem condições. O cardiologista não libera, não vai cuidar. Então, a gente consegue fazer outras coisas. O risco-benefício, às vezes, não permite você submeter um paciente com outras comorbidades, outras doenças associadas. Fala, poxa, ele, no caso da ortopedia, está com um problema, uma artrose, uma dor, ou não dá para operar porque pode ter uma consequência pior para a saúde daquele paciente, fazer o ato cirúrgico. Então, em função disso, a medicina como um todo ela vai evoluindo e criando cada vez mais tratamentos menos invasivos ou tratamentos alternativos que consigam dar qualidade, tirar o sofrimento do paciente. Muitas vezes, por exemplo, a gente fala muito, eu vou infiltrar e vai me curar. Depende do tipo da patologia, né, e qual infiltração a gente está usando. Voltando para a artrose, por exemplo, eu vou colocar ali um corticoide, um ácido hialurônico, eu vou estar diminuindo a dor do paciente, né? E que já dá uma qualidade de vida perfeita para ele. Aí ele vai para atividade física, vai fortalecer e não vai voltar aquela dor. Mas dizer que eu estou curando a artrose dele, vai fazer um novo raio-x e vai estar lindo? Não vai estar. Mas eu estou tirando a dor. Diferente, por exemplo, de uma tendinite, Dequerven, um túnel do carpo. Se eu faço uma infiltração, eu consigo melhorar, realmente curar o paciente. Então, nem sempre nem nunca, né? Vai depender da patologia. Claro, como na medicina, sempre o tratamento vai ser individualizado. Você tem que entender a situação daquele paciente, o momento daquele paciente. Às vezes você quer indicar uma cirurgia, o paciente fala, não posso. Eu trabalho, eu tenho um compromisso, eu viajo, eu tenho que parar a minha vida para poder resolver isso daí. E aí você vai falar, bem, cara, então resolve, se a sua saúde nesse momento é prioridade. Então, a gente tem que entender a situação de cada paciente para poder propor. E eu acho que o mais importante é o paciente entender o
que está acontecendo, confiar na proposta de tratamento do médico e acreditar no processo. Olha, eu confio no meu médico, ele me propôs isso, e na maioria das vezes, a gente sempre espera que o médico esteja propondo o correto, o melhor tratamento. A gente sempre parte que a gente vai fazer sempre. E pensar na prevenção também, porque às vezes a gente faz o tratamento, resolve e continua depois, não segue as orientações. A prevenção é como tudo na vida, desde do seu carro, de fazer uma revisão preventiva, do seu computador, o nosso corpo também. Então, é mais fácil trabalhar com prevenção do que você tratar com reparo, com conserto, porque nem sempre tem conserto e às vezes não vai ficar 100%. A maioria das vezes não vai ficar 100%. A gente se esforça para entregar um resultado, mas cada corpo responde de um jeito. E quando a gente fala em prevenção, a prevenção hoje, uma das melhores maneiras de você prevenir doença é a atividade física. Sim. E hoje, Carol, cada vez mais a gente vê as pessoas praticando atividade física. Isso é muito bom, porque as pessoas estão se movimentando. O nosso corpo é feito para se movimentar. Vou aproveitar que é uma ortopedista e vou fazer a pergunta para ela. As principais lesões. Eu acho que o esporte mais democrático hoje é a corrida de rua. Então, praticamente todo final de semana, são vários grupos de corrida que tem. Toda a cidade tem vários grupos, tem várias corridas comemorativas. Se a gente for olhar, acho que todo final de semana tem uma corrida. A gente percebe que tem aumentado o público de pessoas, não só jovens, como às vezes até os pacientes mais velhos. Como é que a gente faz para prevenir lesões musculoesqueléticas nas pessoas que estão correndo, estão fazendo a corrida de rua? A gente tem que, na verdade, dividir, né? Os iniciantes, todos têm que fazer alongamento. O corda, sabe? A gente tem que fazer alongamento. Suplementação, né? Uma boa alimentação, dormir bem, tudo isso para fazer a recuperação, né, do corpo. Mas esse paciente, que está começando a ser atleta, né? A gente tem que ver o tempo de esforço dele, né? Ele aguenta 1 quilômetro, então vamos começar bem, gradativo, devagar, né? O que eu pego? As piores lesões que eu pego, por exemplo, nos corredores, fratura por estresse, que eu tenho aumentado por causa dessas corridas, é o paciente que já corria 21 e eu aguento fazer o 42. Então, faz a lesão, porque estressa muito rápido. Então, tem que dar um tempo maior dessas janelas de treino e uma boa recuperação. Mais do que realmente o preparo em si. E o fortalecimento muscular também. Que as pessoas querem correr, mas não querem ir para a academia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Assim, eu sempre falo, Carol, que o nosso maior investimento não é o financeiro, é o nosso músculo. Então, nossa maior poupança é o músculo. Você precisa ter uma musculatura boa, principalmente nos membros inferiores, que é o que vai dar para a pessoa, para o cidadão, a liberdade de poder andar, entrar em um carro, subir uma escada, ele ter autonomia dentro da sua própria casa, de poder se movimentar. O músculo, ele tem várias funções. Ele protege, previne, ajuda a prevenir uma fratura. Isso. Né? Se você tiver uma musculatura robusta, digamos assim, uma hipertrofia, não precisa ser nada grande, mas se você tiver, tem que ter músculo. Não pode ser apenas gordura, você tem que ter músculo. Ele previne, além de melhorar o metabolismo, ajudar na parte do diabetes, baixar os níveis de açúcar. Então, o músculo ele é muito importante na saúde como um todo. Então, nós temos que investir cada vez mais na musculatura. Quando eu converso com meus pacientes, Carol, sobre qual é o melhor esporte que existe, eles perguntam, qual é o melhor esporte? Eu geralmente respondo, o melhor esporte é aquele que você gosta de fazer. Eu falo isso também. É aquele que vai ter uma boa resenha, que você vai ter uma interação social, que você vai se divertir. Isso é legal, ter aquela turma. Agora, se você me perguntar qual é o melhor esporte para eu ter qualidade de vida, aí é a musculação. Isso. Então, faça as duas coisas. Faça o esporte que lhe dá prazer, seja o vôlei, o futebol, o tênis, a natação, o triatlo, o ciclismo, a corrida que todo mundo está correndo hoje. Mas é importante ter uma musculação, ter uma fisioterapia, ter um tempo de descanso, porque essas lesões ocorrem, essa fratura por estresse, a doutora pode explicar um pouco melhor, às vezes é por um overtraining, quando você treina demais,
e não se permite descansar. E suplementação errada também. Muitas vezes também você... Hoje está uma coisa tão grande, todo mundo querendo emagrecer, todo mundo querendo ser emagrecido, usando as famosas canetinhas. As pessoas emagrecem muito rápido, não comem, não se alimentam, e aí o corpo fica com, digamos assim, os níveis baixos. Aí vem a hipovitaminose, vem a anemia, vem outras que os níveis estão baixos, e você quer performar sem se alimentar, quer performar sem fazer a reposição, a complementação, a suplementação adequada para aquele tipo de atividade física. Então, isso é importante. Eu imagino que as principais dores de quem pratica corrida é joelho e pé. É isso? Eu pego quadril coluna, também. Coluna, quadril. Também, vai depender. Se for só corrida, principalmente pé, joelho e quadril. Quadril. Né? Mas, que tu voltou rapidinho nas canetinhas, né, que a gente chama. Hoje, uma das principais doenças é a obesidade. Daqui a 10 anos, com essas canetinhas, vai ser a sarcopenia. Doutora, explica o que é sarcopenia, para a gente não falar tecnicamente. Que a obesidade é pessoa muito, gordura, muito peso alto. A sarcopenia é a baixa massa muscular. O paciente não vai conseguir levantar. Hoje o paciente não levanta a cadeira porque está muito pesado. Daqui a 10, 15 anos, o paciente não vai conseguir levantar a cadeira porque não tem músculo para levantar. Né? O que acontece com essas canetas? A pessoa perde tanto músculo quanto gordura. Né? Que, assim, eu não sou contra as canetas. Falo para os meus pacientes usarem, porque a gente já sabe que esses análogos de LP1, que é a substância, tem receptor nas articulações, então vai ajudar a inflamação, então vai ajudar a tirar dor, né? Mas eu tenho que fortalecer esse músculo, porque senão vai perder músculo. E como tu falou, o músculo, ele que vai te sustentar, vai fazer fazer atividade física, levantar de uma cadeira, sentar num vaso sanitário, coisas básicas, né? E vai te dar o equilíbrio, senão você cai. E o que mata idoso? Porque todo mundo quer chegar na velhice bem, mas o que mata idoso? A queda. Né? Fora os problemas cardiovasculares, a queda. Então, se a gente quer perder peso para ter uma boa qualidade de vida, a gente tem que pensar nessa parte muscular também. Na verdade, é complexo, é um processo, porque a obesidade é uma doença e cada vez aumenta mais o número de obesos e é uma inflamação crônica e tem que ser tratada por multiprofissionais. É uma mudança de estilo de vida, não é apenas você emagrecer. Durante muito tempo, o carro-chefe era a cirurgia bariátrica. Só que de 2 pacientes que operam, 50% recupera o peso em 2 anos. Então, não é apenas fazer uma cirurgia e cortar o seu estômago. É uma mudança de mentalidade, de comportamento, de hábitos saudáveis, atividade física. Então, são vários fatores envolvidos. Então, se você não fizer essa mudança, a obesidade continua. Então, o que a maioria dos pacientes querem é ser emagrecidos e não fazer um processo de emagrecimento. Porque usar um medicamento, uma canetinha, como nós falamos, você emagrece em 2, 3 meses, mas sem saúde. Isso. E o corpo vai ficando fraco. Como nós falamos de sarcopenia, assim como existe a osteopenia e depois vira uma osteoporose, faz parte do nosso envelhecimento, com a baixa hormonal, o nosso corpo vai perdendo músculo, vai perdendo osso e vai enfraquecendo. O melhor tratamento para isso é deixar o corpo em movimento. É atividade física. Se você tiver uma prática regular de atividade física, as coisas melhoram para você como um todo. Perde peso, melhora a parte da resistência insulínica, melhora a sua inflamação, melhora a sua cognição, melhora o seu equilíbrio, como a doutora falou, que dá o idoso, quando cai, fratura o colo do fêmur. Imagina você fraturar o osso e ter que ficar deitado numa cama porque não pode se movimentar. Aí vem outras doenças, vem trombose, vem pneumonia, vem uma série de coisas. Então, não basta nós chegarmos, né, doutora, a viver 80 anos. 80 anos numa cama, poxa. Agora, se você tiver a sua reserva muscular, a sua saúde, investindo cada vez mais na saúde, você vai chegar lá com essa qualidade de vida. A ortopedia e a medicina do esporte, ela cresce demais. É muito específica, muito ampla, muito gostoso conversar. Ainda mais quando nós praticamos. E eu faço triatlo, então
é nadar, pedalar e correr, tudo junto. Se você não tivesse cuidado, você pode se lesionar. E hoje em dia, cara, o Ironman, que é uma marca, Sim. é uma prova famosa, que tem umas distâncias, virou um desafio. Muitos empresários estão fazendo ou querendo fazer o Ironman como provar que eu tenho resistência, que eu tenho determinação. Então, muitos empresários estão fazendo e geralmente quem faz é o paciente, o cliente que já está estável financeiramente, é aquele 40 a mais, querendo fazer essa atividade. E a doutora falou que tem pacientes 40 a mais. Como é que tem sido essas pessoas que não praticam esporte e com orientação médica vai fazer atividade física, como é que tem sido o resultado deles e eles conseguem manter essa rotina? Como é que tem sido a tua experiência? Pois é, o que eu vejo assim, é quando o que tu falou, o paciente já está estabilizado, os filhos já cresceram, né? Porque quando tem filho mais novo, a gente vai, principalmente mulher, né? Vai dando outras prioridades. Mas já está com a carreira estável, os filhos já saíram de casa. Então, eles começam a buscar, claro, uma boa velhice, né? Mas um conforto pessoal, né? Todo, então acaba indo para essas atividades físicas. E como na corrida tem grupos, então eles vão para esses grupos para fazer, né, essa convivência em geral. Tanto a corrida, a crossfit, não é só um esporte. O que eu tenho visto é que é um estilo de vida. Um estilo de vida. Né? Você muda tudo. Eu estava viajando agora com um colega que ele também corre, Leonildo. Sim. Né? Ele também faz e vai até competir. A gente chegou meia-noite, ele foi, não, eu tenho que esquentar minha marmita, acordou de manhã cedo para treinar. Então eu virei, nossa, Leonida, isso é muita força de vontade, né? Dele, não, é meu estilo de vida. É um estilo de vida. E você termina se tornando produto do meio. Essa frase, quando você anda com pessoas que só comem, que só bebem, a probabilidade de você só comer e beber é grande. Quando você não precisa deixar de andar com as pessoas, mas quando você tem um grupo focado em um objetivo de qualidade de vida, de fazer uma caminhada, todo domingo vamos fazer caminhada, quarto domingo caminhada em grupo, ou tem um time de vôlei, ou joga tênis, essa resenha. Sim, é muito bom. Também é bom. Quando você sai daquele ambiente, eu, por exemplo, quando eu vou pedalar, a gente pedala distâncias longas, pedala 90 quilômetros, 3 horas pedalando. Isso aqui não existe, o celular não existe. É o momento que você até conversa com o colega do lado, mas quando você encaixa o ritmo, começa a pedalar, a acelerar, ninguém conversa. Então é você com você e você com o Papai do Céu, pensando, fazendo uma higiene mental, porque você está num ambiente fora do estresse, sem telefone, ninguém lhe atrapalha de conversar. Então, essa mudança de ambiente é saúde também. E muitas vezes o paciente acha que tratar a sua saúde é ir no médico e sair de lá com uma receita. Não é um papel que vai fazer com que você mude. É total uma mudança comportamental. É um autoconhecimento, né? Porque imagina, vai ficar 3 horas lá pedalando. Quem tem aquela mente muito ativa, ansioso, não consegue, mas daí vai treinando a mente para isso, né? Então não é só o corpo, é a saúde mental também que trabalha. A gente também fala de um autocuidado, uma autorresponsabilidade. Quando você começa a entender que tudo na nossa vida, se você pensar de verdade, tudo na nossa vida o culpado é você mesmo. Sou eu que sou culpado. Eu não tenho tempo, arrume tempo. Eu não consigo fazer, então faça. No meu trabalho ninguém me elogia, então faça alguma coisa para ser elogiado. Eu estou produzindo pouco, estou ganhando mal. Então mude a sua estratégia para colocar. Então quando você tem esse autocuidado, essa autorresponsabilidade, e você começa a entender que cuidar de você talvez seja a coisa mais importante na sua vida, as coisas melhoram, porque se você tem saúde, você consegue ter qualidade. Você vai render no seu trabalho. Agora, se você trabalhar muito, você não consegue comprar saúde. Não. Jamais você vai conseguir. E nem render no próprio trabalho. Né? Tá cansado, tá estressado, com dor. Com dor. Eu costumo falar que nós temos 4 pilares básicos, Carol. É beber água, você tem que dormir, tem que ter um sono reparador, fazer atividade física e alimentação de verdade, comer coisa de verdade, porque hoje em dia está cada vez comendo
Só besteira, ultraprocessado, abrindo pacote, e não tem. Como é que a gente pode orientar os pacientes, principalmente as mulheres na perimenopausa, o homem que já está ali com 50 anos, o que a gente pode fazer de alimentos ou de medicamentos pensando na saúde óssea, pensando na proteção da osteopenia e depois na osteoporose? O que a gente tem hoje para fazer por eles, Carol? Nessa parte, a gente tem que dividir um pouquinho homem e mulher, né? Porque a mulher, ela vai entrar perimenopausa, menopausa ali, 50 e poucos anos, né? Desde os 45 já começa, né? Antigamente, a gente tinha muito medo de reposição hormonal, falava de câncer de mama, essas coisas. Hoje, a gente já sabe não, que a principal prevenção da osteoporose é a reposição hormonal, que são doses bem menores que se falava antes. Quem começa fazendo é o ginecologista, né? Então, está entrando na perimenopausa, menopausa, reposição hormonal, né? E sempre boa alimentação. Quando já saiu daquela parte de reposição hormonal, né, e daí vai ou endócrino ou ortopedista, a gente já começa vitamina D, cálcio, e se ainda está na osteopenia e osteoporose, a gente entra com medicação. Então, a mulher, desde cedo, a gente já começa. O homem, para chegar em osteoporose é o osso fraco, né, o osso que vai quebrar. Para chegar em osteoporose, a parte hormonal dele é bem diferente da mulher. Então, a gente já começa a falar nisso lá pelos 75 anos. Para a gente realmente fazer os exames de osteoporose. Se tem osteoporose mais cedo, aí tem que investigar, né? Tem coisas diferentes, né? Hipogonadismo e assim vai. Hipofosfatemia também. Mas são coisas bem diferentes, né? Só que sempre a orientação para esses pacientes que estão com osteoporose já além da reposição com medicação, cálcio e vitamina D. Chega muito paciente comigo, mas eu já faço tratamento, cálcio e vitamina D. Cálcio e vitamina D não são remédios, são suplementos. É claro que eles ajudam a não perder, mas eles não vão ganhar, né, sem a reposição toda, certo? E aí a gente pode associar, me corrija aí, a musculação, né? Sempre. A atividade física sempre, né? Porque existe uma diferença entre a osteopenia e a osteoporose. A osteopenia é quando você começa a perder o osso. Isso. A osteoporose é quando tem risco realmente de uma fratura e o osso está fraco. Na verdade, todo mundo pode quebrar, né? Só que a osteopenia é aquele meio termo, está começando, mas a gente tem muita fratura na osteopenia. Porque esse termo de densidade óssea, a gente fala assim, né? Densidade é osso denso, mais forte. 70%, 80% só é aquele cálcio. O resto, as outras, né? Daí vai entrar as vitaminas, vai entrar os colágenos. Não pode ser que tu tenha densidade boa, mas o que liga ali não está funcionando, que seriam os colágenos, por exemplo, né? Então, tem que ter cuidado com isso também. Então, a osteopenia também quebra. Tem que investigar por que está quebrando. Está quebrando. Né? Como a doutora falou, a mulher tem uma perimenopausa e hoje os consensos estão falando assim, você deve começar a terapia de reposição hormonal 10 anos antes da perimenopausa, menopausa. Você começando antes para evitar justamente... Isso. Claro, são doses baixas. Eu sempre falo, doutora, a terapia de reposição hormonal não é para quem quer, é para quem merece. Você precisa investigar o paciente, ver toda a parte laboratorial, ver a parte de imagem, ver o histórico familiar, se tem alguma história de algum tipo de câncer, entender o paciente como um todo. Ele tem que entender que aquele tratamento tem inúmeros benefícios, mas pode também ter algum efeito colateral. E quem prescreve hormônio precisa não apenas saber prescrever, mas também tratar ou minimizar possíveis efeitos colaterais, porque o paciente tem que ser informado. Olha, pode acontecer isso, aquilo, mas nós vamos começar com uma dose baixa e a gente vai ajustando, vai tateando aquela dose, vai personalizando. E o nosso corpo, cada um é de um jeito, e nós temos, principalmente a mulher, pela parte do ciclo hormonal, ter oscilações de vários hormônios, então você precisa entender para poder tratar a paciente. A mulher sempre tem umas particularidades. O homem, a mulher, apesar de ir ao médico mais cedo, desde quando a menina começa a menstruar, tem as gestações, ela vai muito mais ao médico do que o homem. O homem não vai no médico. Não. O homem quando vai é porque está ruim. Mas isso tem que ser mudado, tem que ser trabalhado. Mas tanto o homem quanto a mulher têm suas particularidades e você tem que entender
a cada particularidade dessa, para poder tratar o seu paciente e oferecer sempre o melhor tratamento. Rapidinho, uma coisa importante tanto da reposição hormonal quanto da reposição já de vitaminas, né, e o tratamento da osteoporose, se não fizer atividade física, o osso, porque a gente precisa do músculo para estimular o osso para poder ele segurar, ficar denso, ficar mais forte. Então, se não fizer atividade, não adianta nada gastar dinheiro com aquilo ali. As pessoas acham que o osso é uma estrutura dura. O osso ele é vivo. Isso. Ele tem os osteoblastos, osteoclastos, a doutora explica. O osso está em constante remodelação. Remodelação é a palavra. Isso. Então, ele está sempre... Quando o músculo está puxando o osso, ele está sendo estimulado. Isso. Remodelado. Explica um pouquinho, doutora, como é que funciona essa modelação óssea, Se a gente fosse fazer um estudo em ti, em 10 anos, todo o teu osso teria mudado. Então, a gente demora 10 anos para essa remodelação. Tem que ser estimulado, né? O osso, tem os osteoclastos que ele come, o osteoblasto coloca o osso e fica nisso. O que acontece na menopausa para ter osteoporose? O osteoclasto está comendo mais e o osteoblasto está diminuindo, né? Então, com o hormônio certinho, tem essa estimulação. E a atividade física, né? A musculação mesmo, ele estimula o osteoblasto. E, às vezes a gente pega assim, um idoso, eu vou para hidroginástica. Não que eu seja contra hidroginástica. Acho que o idoso que era cadeirante, não fazia nada, hidroginástica, beleza. Só que eu preciso de carga. Eu preciso que o músculo estimule o osso. E a hidroginástica, a gente está tirando a carga. Né? Então, eu tenho paciente de 80 anos na academia com leg press. A gente chama de atividade física resistida, né? Isso. Hoje é o termo que me está usando, ao invés de falar musculação. Isso. É porque tem que ter uma resistência, tem que ter o estímulo. Esse estímulo, eu ia falar essa dificuldade, não, a palavra é esse estímulo. Tem que ter o estímulo para poder ter esse processo. Para o músculo tem várias maneiras de fazer hipertrofia. Ele pode crescer em quantidade de fibras quanto no tamanho da célula, mas tem que ser estimulado. Não adianta você querer tomar um hormônio achando que o corpo vai crescer. Não adianta você tomar um medicamento achando que ele vai... Não. Eu costumo falar que 50% é o paciente. Isso. Tem que se alimentar, tem que fazer atividade física, tem que seguir as orientações, né? E 50% é o médico, porque o médico também é quem vai guiar, passar, a prescrever o melhor tratamento. Então, ninguém vai sozinho. Você precisa ter uma orientação adequada, um tratamento adequado. Muitas vezes, falando de saúde, uma equipe multiprofissional para poder lhe orientar, porque não basta apenas você estar bem fisicamente, se você não está bem mentalmente. Então, nós temos vários pilares. Então, tem o conjugal, tem o financeiro, tem o espiritual, tem o serviço, tem o intelectual, tem os parentes. Poxa, não adianta você estar bem financeiramente se você não está falando com um familiar seu. Não adianta você estar bem financeiramente, intelectual, tudo muito bem, se você não está servindo. Servir é ajudar o próximo, você tem que fazer. Mas tu vai ver que sozinho tu não consegue, tá muito bem fisicamente, tá ali. Tu não consegue chegar lá no teu ótimo, sim, sabe, se os outros pilares estão totalmente. Eu acho que tu não consegue. Não consegue. Um completa o outro, e a família, a saúde, o espiritual, isso aí é importante. Agora eu vou puxar um pouquinho, a gente vai sair um pouco desse papo de ortopedia e falar um pouco sobre empreendedorismo. A doutora Carol, poucos médicos empreendem. O médico ele é treinado para o hospital, alguns montam seu consultório e fica na mesmice, digamos assim. Poucos realmente investem, põem a cara. Isso aqui é uma maneira de você divulgar o seu trabalho, fazendo um podcast, levando informação, mesmo de uma maneira simples para o ouvinte. É uma maneira de empreender. E a doutora Carol, além do teu consultório estar expandindo, ela partiu também para a parte da educação, educação médica. Como é que é, doutora, empreender na educação, especificamente na educação médica? Como é que tem sido isso? Esse ramo de empreendedorismo para o médico é novo, né, como tu falou. Mas eu na SBOT, né, como presidente, a gente acaba viajando muito e tendo muito networking, a gente conversa bastante. Né? E daí vai abrindo vontades. Né? Eu fiz a residência de mão fora, no HC, que aqui não tinha, então morei 2 anos fora, voltei. Aí conversando, vendo que tinha muita fratura de punho, vou me especializar em osteometabolismo. Mais 1 ano fora, então a gente fica, vai e volta. E isso acaba atrapalhando
Parte financeira, porque tem que estar gastando, viajando. Família, porque com filho também fica difícil, né? Então eu pensei assim, cara, eu tô indo lá fazer os cursos, por que eu não trago para cá? Né? Então foi isso que fez eu abrir a mente para trazer. A gente sente que ainda tem resistência dos próprios médicos daqui para fazer um curso daqui. Porque tudo é São Paulo, né? Tudo é viajar para fora. Então, a gente ainda enfrenta essa barreira. Mas como acho que todas as outras pós entraram, né? Apesar de vir professor de fora, professor da USP, tudo isso ainda... E como é que é uma academia de pós-graduação? Médica. Isso. É uma franquia? É uma franquia de Goiânia, né? Nota 5 do MEC. Com reconhecimento pelo MEC. Nota 5 do MEC. E só para médicos. A gente acaba fazendo cursos para acadêmico de medicina, mas é totalmente voltado para médico. Para medicina. E são cursos de pós-graduação ou tem cursos, digamos assim... Workshop, cursos pequenos, específicos de... A gente faz durante o ano vários workshops e a pós-graduação, geralmente começando ou no início do ano ou na metade do ano. A pós-graduação de... Tem de dor, osteometabolismo, tem curso de cannabis de 3 anos, né? Esse é medicina do esporte. Estamos ainda vendo como é que iria fazer aqui pediatria, cardiologia, psiquiatria. Então, na verdade, o que o público médico vai pedindo, a gente consegue puxar, porque lá já tem. Né? Então, a gente usa toda a estrutura de professores e traz para cá. Isso é interessante. O médico constantemente tem que estar se atualizando. Não tem como você ser da área da saúde, eu vou melhorar um pouco, não só o médico, a saúde como um todo, você constantemente tem que estar estudando, se atualizando, porque nós tratamos de vidas. Então, você não pode ter... Não dá para estagnar, muda muito. As coisas mudam muito. E hoje, cada vez mais pesquisas, mais trabalhos, e vem inteligência artificial, então, é muito conhecimento, de repente as coisas mudam, então você tem que estar se atualizando. Em todas as áreas, não é só na saúde, em todas as áreas você tem que estar se atualizando. Mas na medicina, mais ainda, porque as coisas mudam muito rápido. Então, o médico, ele tem que estar se atualizando, e muitas vezes você segue uma escola e tem um tratamento, e outra escola tem... Todo mundo baseado em evidências. E, não, propõe outro tratamento e está todo mundo certo. Sim. Mas você tem que estar se atualizando para sempre oferecer para o seu paciente o que tem de mais atual. E, infelizmente, nós estamos em Manaus, muitos ainda pensam assim, não, eu vou tratar fora de Manaus. E Manaus tem excelentes profissionais. Vocês não têm noção de quanto a gente investe em curso, em congresso, em workshop, em aprendizados. Demais. A gente está sempre viajando, se atualizando, e vai para os grandes centros e aprende, e a gente faz tão bem quanto eles fazem lá fora. E quando nós fizemos fora ou estamos aprendendo com gente de fora. Né? Então, E assim, é importante você trazer cursos, porque para a região, que facilita a vida do médico. O médico que tem família, que tem filho, que tem trabalho, que tem às vezes um concurso, ou então está passando por um momento que não consegue realmente se ausentar da sua cidade, é uma facilidade você realizar o curso. E hoje, com os cursos EADs, com as plataformas, com acesso à informação, você consegue complementar. Tu vem a hora que quiser, faz a prática. Só faz a prática. A prática é importante. A prática ela é muito importante. Eu costumo falar, Carol, que nós temos que ter o conhecimento. O conhecimento é fundamental. Eu tenho que ler e ter o conhecimento. Ótimo. Sim. Mas não basta ter o conhecimento. Tem que ter prática. Você tem que ter a prática. Se você não tiver a prática, não adiantou nada o conhecimento. Além de ter a prática, você tem que ter a iniciativa. Sim. Você tem que ter a coragem de executar aquilo. A coragem, quando eu falo, no sentido de eu tenho conhecimento, eu sei fazer, e você fica, será que eu faço? Será que eu não faço? Faça. Se você tem a teoria, tem a prática, você tem que ter iniciativa. E quarta coisa que eu falo, além dessas três, é você fazer sempre pensando no fazer o bem. Sim. Usar o seu conhecimento, a sua formação, para fazer coisas boas. E não ir para o... Eu costumo falar para o lado negro da força. Porque, às vezes, a pessoa tem uma série de conhecimento e vira um hacker. Vai usar seu conhecimento para fraudar as coisas. Então, se você usar esses 4 conhecimentos
prática, iniciativa e fazer a coisa para o lado bem, você vai se tornar... Céu é o limite. Isso é importante. Eu falo, tem gente que não gosta dessa expressão, que a gente não pode ser o burro culto. Estudo muito e não sei fazer nada na prática. Né? Então, a vantagem de ter prática é justamente alguém pegando na tua mão ali rapidinho e depois tu vai fazendo sozinho. Né? E o que nós temos de tratamento hoje para a dor na pós-graduação? É ultrassom, são microchoque, o que tem? Infiltração? A pós-graduação de dor, como ela é MEC, e você depois pode fazer a prova de título, né? Então, a gente tem... Eu não consigo direcionar tanto. Então, vai desde a acupuntura, tudo que vai cair na prova de dor, né? Acupuntura, infiltração, magneto, eletroestimulação, terapia por ondas de choque, medicação, porque a gente fala assim, anti-inflamatório. Mas tem um monte de anti-inflamatório, né? A gente tem um monte a gente trabalha com médico, um monte de médico, eu vou passar isso aqui que foi que o representante deu. E sabe que não pode. Eu operei um joelho e vou passar isso. Mas a gente sabe que não pode, porque tinha que ser esse outro tipo de anti-inflamatório, né? Membro superior é um tipo, membro inferior é outro, patologias diferentes. Né? Então, isso a gente consegue direcionar bem. Porque, às vezes, a gente dá a medicação e não resolve. Né? Um monte de glicosamina, condroitina, cúrcuma, que agora todo mundo quer falar de cúrcuma, então direcionar. A farmacologia, a farmacocinética, para você entender como é que funciona cada princípio ativo, porque quando você fala em anti-inflamatórios, como a doutora falou, são inúmeros anti-inflamatórios. Isso. Então, uns são melhores para uma situação, outros você deve evitar porque pode maior risco de lesionar o seu rim. Então, tem que ter muito cuidado. Eu deixo aqui até uma dica para as pessoas que fazem maratona, fazem esporte de longa distância. É muito comum. Eu me impressionei quando eu fiz minha primeira prova de Ironman lá em 2010. A quantidade de, vou falar o medicamento, de ibuprofeno que tem no chão. As pessoas tomam o anti-inflamatório durante a prova. Para evitar uma dor. Então, a primeira coisa que eu falo, para você, todo mundo vai ter dor fazendo essas provas de longa distância. A melhor maneira de você não ter dor ou de diminuir a dor é treinando, fazendo seus treinos seguindo o treinamento. A outra maneira é você se hidratar durante a prova e usar os gels de carboidrato, repor a parte dos sais durante a prova. Você ter treinado e executado durante a prova. Não é o anti-inflamatório que vai tirar sua dor durante a prova. Pelo contrário, você está desidratado, o rim está sobrecarregado pela desidratação, você usa um anti-inflamatório que agride o seu rim. Existe um tipo de doença que é a rabdomiólise, que o músculo inflama, começa a liberar os fragmentozinhos dele e vai lá agredir seu rim. Então, isso tudo é muito ruim. Então, é muito importante, primeiro, você não se automedicar. Essas dores crônicas, dor na coluna, cervicalgia, tenho lombalgia. Doutor, muitas vezes o paciente vem, renova para mim essa receita aqui. Poxa, não é renovar. Isso vai te dar uma gastrite, vai lesionar teu rim. Você não pode tomar isso aqui durante muito tempo. Não, sempre que eu vou lá no doutor, ela passa aí. Poxa, fala um pouquinho. Melhora na hora, mas não resolve. Como é que tem sido esse cuidado na dor, especificamente? Como é que a gente pode orientar o paciente a evitar a automedicação? Na verdade, tem que evitar a automedicação. Para isso que existem especialidades e subespecialidades, né? Cada um sabe indicar melhor. Eu acabo pegando muito atletas, ele fala assim, mas o doutor já passou esse colágeno aqui. Só que existe colágeno para osso, existe colágeno para tendão, existe colágeno para pele. Exatamente. Então, acha que um colágeno só vai resolver. Tudo. Aí não vai resolver. Então, para quem é atleta, que vai igual o teu, cara, vamos fazer um colágeno aí para estimular o teu tendão, para não romper, para não ter aquelas lesões. Né? Então, fazer de forma correta. E a mesma coisa, tem gente, eu já tomo esse aqui há tem 2, 3 anos. A gente sabe que os estudos não adianta tomar por longo tempo. Então, por isso tem que ser com uma pessoa especializada para ela direcionar. Porque senão vai de boca a boca, chat GPT, e não vai fazer correto. Hoje, felizmente e infelizmente, as informações estão disponíveis. Só que tem muita informação que não é de qualidade. Você... Está tudo certo. Você entra no Instagram, que eu estudo no Instagram, aí tem um influencer lá que fala uma coisa e milhares de pessoas levam aquilo como
como verdade. O paciente precisa checar quem está falando aquilo e por que está falando aquilo. E a melhor maneira de você checar é você consultando aquela pessoa que você tem confiança. Isso. Você precisa ter, não importa se é um ortopedista, se é um endocrinologista, se é um médico integrativo, se é um cirurgião, você tem que ter seu médico. Eu hoje, Carol, apesar de ser cirurgião, eu estou na medicina integrativa e eu comecei aquilo que para mim era muito simples, que era pré-operatório, opera, resolve na minha cabeça. Hoje eu abri de tal maneira que eu atendo homem, atendo mulher, e muitas vezes são coisas simples de tratar e de resolver com acompanhamento, com uma orientação bem dada, com segmento. E o paciente muitas vezes quer isso. Ele quer ser ouvido, ele quer alguém que ele possa contar. Meu telefone agora toca direto, não é? Mas eu atendo os meus pacientes, eu dou meu número para os meus pacientes. Eu tento limitar alguns horários, mas às vezes telefone pedindo uma ajuda, uma orientação, e eu não me importo de orientar. Eu acho que nós temos que ter... Eu não posso ser tanto estrela de não atendo, e também não posso também ser totalmente disponível 24 horas. Você tem que ter uma autoridade e uma disponibilidade mediana para os dois. Você não pode também ficar muito distante, porque o paciente hoje, ele quer ter esse vínculo, esse contato. A parte humana mesmo, é a parte humana, que é uma coisa que eu enxergo que a inteligência artificial talvez não consiga fazer isso. Ela vai gerar um monte de informação, mas o lado humano de você tocar no paciente, de acalentar. Você sente o que o paciente precisa, do acolhimento que nem sempre do paciente. Eu acho que esse que é o diferencial do médico. Você pode ser o bom, fez a melhor residência, o mestrado, o doutorado, mas se você não tiver a parte humana do acolhimento, de saber ouvir o paciente, tentar entender a realidade dele, eu acho que não faz sentido. Mas daí tem que ter cuidado um pouco, que a gente tem que... O médico, ele é o tutor do paciente. Ele é o guia do paciente. Exatamente. Porque às vezes o paciente chega assim, só mais essa receita, e vai puxando tanto para ele conduzir, que ele não fica bom. Né? A gente tem que ter um meio termo ali. A medicina não é fácil, não. Tratar pessoas não é fácil. A gente tem que tentar entender, saber ponderar, para saber entender as coisas. E como é que é a doutora Carol cuidando da saúde dela? Carol mãe, e Carol esposa, e Carol na atividade física. Como é que tem sido a... Eu não faço corrida, mas eu gosto muito de luta. Hoje eu estou no Muay Thai, né? Mas já fiz jiu-jitsu, MMA, essas coisas. Não faço para competir, né? A gente sabe que o nível de competição é muito mais alto e de lesão também. Mas de segunda a sexta eu estou ali no meu Muay Thai. Na válvula de escape. Na válvula de escape. E são duas meninas? São 2 meninas, uma de 2,5 e outra de 4. Uma fase ainda que depende muito da... Não dá para eu ter esse tempo todo. Eu tiro essa 1 horinha para fazer atividade física, que pelo menos já mantém, né, ali em forma, porque tem a parte... Não vou para academia, mas eu acabo fazendo meio 30 minutos de luta e faz a parte lá junto com a personal, mas para tentar equilibrar, né? É uma fase que... eu tenho 3. 13, 10 e 6. 2 de 4 anos ainda depende muito da presença dos pais, da mãe principalmente, que a mãe sempre é mãe, não tem como colocar. O teu marido é ortopedista também? Também. O doutor Júlio? Júlio. Bacana. Fica o convite aqui para o Júlio vir bater um papo com a gente aqui, falar sobre a ortopedia também na visão dele. E, Carol, o nosso tempo é limitado, a gente tem tanta coisa para conversar e fica preso com o tempo e não tem como estender. Eu quero deixar aqui aberto o espaço para divulgar a clínica, o consultório, divulgar a academia de pós-graduação médica. Fala um pouquinho aí. Então, eu queria convidar, né, na verdade, os pacientes, atletas que sentem dor ou que querem prevenção para conhecer a Clínica Brum. Né? Pode encontrar até no meu Instagram, dra.carolinebrum. E também para os médicos que querem se atualizar, né, que não tem tempo para sair de Manaus, para conhecer a APM Manaus. Né? Também encontra no meu Instagram ou da APM Manaus no Instagram para pegar maiores informações. É isso.
Lembrando sempre que a nossa saúde é o nosso maior ativo. Eu espero que todos tenham gostado desse bate-papo e convido todos a se inscreverem no canal e aguardo todos vocês no nosso próximo episódio.